Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, o design de hoje ele tá simplesmente surreal aqui dentro do Canva, como vocês podem ver. A gente chegou num estado muito interessante, tá vendo? Somente no Canva gratuito, tá? Então fica até o final dessa aula, ó. Ó, pós-produção, olha a diferença que faz na nossa arte. Então fica até o final, tá vendo? E você vai entender como que a gente chega neste resultado aqui, ó, somente utilizando o Canva gratuito, ok? Imagens que são só baixar e me acompanhar, não tem segredo. Formato aí da arte, resolução de 1080 por 1350, ok? Resolução de feed para Instagram, então não tem segredo. Vamos lá. Primeiro passo, vamos posicionar este fundo aqui, a nossa imagem. Então a gente vai colocar ele mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Mais ou menos aqui, tá na posição legal. Então beleza. Segundo passo, duplicar isso aqui, colocar na mesma posição. Como que eu sei que está na mesma posição? Tiro a transparência. Então, ó, quando eu removo a transparência, nada muda, porque eu tenho dois fundos iguais, né? Tá vendo? Então este segundo fundo, ó, tira a transparência, coloquei, está no mesmo lugar. Então, ok. A gente pode vir editar esse segundo fundo. A gente vai alterar a cor dele aqui em ajustar, tá bom? A gente vai vir em ajustar. Aqui a gente está no azul, a gente pode alterar aqui, por exemplo, ó, e pode até aumentar o brilho, ó, e tá aí, a gente já tem, né, uma tonalidade aqui parecida com a do Barcelona. Você pode deixar aqui, ó, se quiser, você pode fazer isso aqui, ó, mas, tá? Para chegar no resultado em gradiente com fundo, como que a gente faz? A gente chega nesse resultado de gradiente aqui, ó, tá vendo, ó? Da suavização de uma cor para outra. Como que a gente faz? A gente vai clicar neste elemento, vamos vir em aplicativos, vamos pesquisar por imagem Blender e a gente vai utilizar esse roxinho, tá bom? Então a gente vai utilizar aqui a opção linear, né, ela tá carregando. A gente vai utilizar a opção linear dos efeitos aqui, que é esta primeira, ok? Aqui embaixo é a força, né? Do efeito. Então aqui, ó, eu tenho uma aresta que eu consigo movimentar, tá vendo? Eu chego perto com o mouse e consigo movimentar. Aqui eu também tenho outra aresta, tá vendo? Essa aqui eu já não consigo visualizar, mas quando eu chego perto com o mouse eu consigo ver que o mouse muda, então ela tá aqui. Então vou deixar ela aqui, ó. Você já imaginou ter acesso a mais de 110 artes profissionais prontas, todas editáveis no Canva para usar tanto no feed quanto nos stories? Isso mesmo, são 2 formatos de cada arte, totalizando mais de 220 designs prontos. Esse é, sem dúvida, o melhor pack esportivo do Canva no Brasil. E tem mais, você vai receber atualizações toda semana, ou seja, sempre vai ter artes novas para editar nos 2 formatos. Tudo que eu lanço aqui no canal, você vai ter acesso lá também. E não para por aí. Junto com o pack, você ainda recebe um e-book exclusivo com mais de 40 páginas sobre a teoria do design gráfico para iniciantes, para você ver como é simples criar artes realmente profissionais. E ainda recebe super aulas completas, onde eu te ensino na prática a criar backgrounds profissionais, posicionar os elementos de forma estratégica, escolher as cores certas e deixar sua arte com cara de designer de verdade. E para fechar com chave de ouro, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade exclusiva onde eu e outros designers trocamos ideias, compartilhamos trabalhos e tiramos dúvidas todos os dias. Agora pensa comigo, tudo isso, mais de 220 templates, atualizações semanais, aulas exclusivas, e-book completo e acesso à nossa comunidade no WhatsApp, custaria fácil mais de R$100, concorda? Mas hoje você leva tudo isso por apenas R$37. Sim, R$37. É praticamente de graça tudo que você vai receber. Então não perde tempo, porque esse valor é promocional e vai subir. Clica no primeiro link fixado nos comentários e garante agora o seu acesso ao melhor pack de editáveis do Canva do Brasil. Metade aqui, ó, do meu gradiente, mais ou menos, eu vou deixar ela aqui. A força eu vou diminuir um pouquinho. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Então a gente vai ter esse resultado. Então onde tá ficando branco é onde vai estar mudando de cor. Então pra mim o gradiente aqui ele tá bom, tá bom? Então vou salvar aqui. E eu tenho este resultado aqui, ó, tá vendo? Então, se eu der um Ctrl Z, eu vou voltar, mas eu não quero voltar, para mim eu estou satisfeito com esse resultado. Então, se você não estiver satisfeito, você só dá um Ctrl Z e refaz aí, ok? Então, ele sobe a nossa imagem para cá de novo. Se vocês viram na minha galeria aqui, né, nos meus uploads, eu testei várias coisas aqui, ó, antes de chegar nesse resultado, inclusive o próprio design em si. Também testei algumas coisas antes de finalizar e chegar no resultado mais agradável possível. Então, vamos lá. Esta imagem aqui dele, ela vai aqui no centro. A gente pode aumentar isso aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, mais ou menos aqui, quer ver? Vou aumentar um pouquinho
pouquinho mais, tá mais ou menos aqui. Então, ó, quero chegar no resultado mais próximo possível. Eu acho que aqui já tá bom. Tô tirando a medida pelo cabelo dele, onde que tá pegando lá em cima. Tá vendo? Então, aqui já tá bom. Beleza, aqui eu posso deixar mais ou menos aqui. Posso deixar dessa forma mesmo, não preciso cortar. Fazer algum recorte suave, algo do tipo. Mas se você quiser fazer, você pode clicar aqui na imagem, vir no Imagem Blender, que a gente acabou de utilizar, e fazer um gradiente aqui nele para suavizar o recorte. Como o nome vai ficar em cima, não interfere em nada, tá vendo? Mas tem um corte seco aqui que a gente poderia estar removendo, ok? Então, eu não estou preocupado com isso, eu acho que não fica visível, mas se você se preocupar e quiser fazer, tá bom? Então, em títulos, aqui continuando com a nossa criação, a gente vai utilizar a fonte, ó, ela vai carregar. A fonte que eu utilizei aqui foi essa aqui, ó. Segmento A, né? Tá em inglês. E isso aqui a gente vai escrever o nome dele, ó. Ashford. Também não sei se é assim se pronuncia. A gente pode deixar isso aqui no preto. Tá vendo? Então, legal. Tô com o nome dele aqui. Posso posicionar mais ou menos aqui, ó. Vou jogar umas guias aqui, ó, pra gente ter uma certa eficácia aqui no tamanho. Tá bom? Então tá mais ou menos aqui. O nome dele tá mais ou menos aqui. Legal, vou deixar o nome aqui. Este nome aqui, a gente vai vir nas cores, vamos aplicar um gradiente que o Canva nos disponibilizou recentemente. Então vamos lá, como que a gente faz esse gradiente, ó. Eu estou utilizando essa cor aqui, né? E estou utilizando essa cor aqui. Então você pode pausar o vídeo e copiar essas duas cores, ok? Então você vai estar com o seu texto, você vai colocar em cor sólida, né? Você pode jogar aqui nessa cor, por exemplo. Aí você vai vir em gradiente, essa cor a gente vai adicionar ela por 2 vezes. A gente vai duplicar aqui, ó. E aqui a gente vai adicionar 2 azuis, tá bom? Então, ó. Aqui, ó, a mesma cor e aqui os 2 azuis, tá vendo? E aqui em estilo a gente vai escolher a terceira opção, tá vendo? Então eu tenho esse estilo aqui, tenho esse estilo aqui, tá vendo? E tenho esse estilo aqui. Eu particularmente prefiro esse, mas esse aqui também fica bem legal, né? Porque ele combina com o fundo. Mas aí vai de você. Se você deixar uma cor só também, por exemplo, ó, eu não gosto tanto do resultado, tá vendo? Eu acho mais intenso quando a gente deixa 2 cores de cada. Eu acho que fica mais agressivo. Mas aí vai de cada um também. Ok? Não tem uma regra, mas mostrando para vocês o que eu fiz no meu primeiro design. Então aqui eu dupliquei. Tá bom? Dupliquei isso aqui. Então, ó, mostrando as camadas para vocês. Estou com 2 nomes. Este nome aqui eu vou vir em efeitos. Posso vir em sombreado. Posso colocar esse sombreado no preto. Posso tirar a distância. Posso tirar a direção. Posso aumentar o desfoque no máximo, posso aumentar a transparência no máximo. Então tá aí, ó. Isso aqui a gente pode até deixar embaixo, inclusive, ó. Não tem tanta diferença assim, deixar embaixo ou em cima. E transparência aqui você pode movimentar aqui, ó. Mas isso aqui, para que serve isso aqui? Isso aqui serve pra gente ganhar leiturabilidade no nome. Então aqui, ó, eu consigo ler o nome perfeitamente, certo? Ó. E aí se eu remover isso aqui, por exemplo, ó. Deixa eu achar ele aqui nas camadas. Se eu remover isso aqui, já não fica muito legal para ler, tá vendo? Então, é justamente para isso que a gente está aplicando este efeito aqui. Então, deixa eu puxar um pouco pro lado aqui. Pronto. Legal. Agora, a gente vai pegar esta imagem dele. Esta imagem aqui, ela vai vir aqui embaixo. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó, mais ou menos. Ela está bem menor, com certeza. Tá vendo? Então, eu vou diminuir. Legal, vou deixar ela mais ou menos aqui, tá bom? Um pouquinho menor, a gente vai chegar num resultado bem semelhante. Então, subir um pouquinho mais. A orelha dele tá batendo na guia aqui, ó, então dá pra deixar mais ou menos aqui. Viu? Tá numa posição bem parecida agora. Legal. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar um quadrado. Então, estou usando recentemente, mas você vai vir aqui em formas, né? Você pode pegar o quadrado, ok? A gente vai colocar este quadrado no preto, vamos fazer um gradiente aqui. Cor sólida, preto, transparecer, legal.
Este preto aqui, a gente vai colocar ele aqui embaixo, tá bom? Então a gente pode entrar nas camadas, jogar lá embaixo, deixar apenas acima dos backgrounds, ok? E podemos duplicar isso aqui e jogar na parte de cima aqui do nosso design. A gente pode deixar mais ou menos aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode pegar os dois e também diminuir um pouquinho da transparência, tá bom? Isso aqui seria mais pra gente colocar um pouquinho mais de atenção no meio da arte, para direcionar mais o olho pro meio da arte de forma inconsciente, tá? Não dá nem para perceber direito, mas automaticamente, como as luzes ficam mais no meio, a gente presta atenção mais no jogador. Então seria mais ou menos essa a ideia, ok? Agora a gente pode fazer esta busca. Ó, como eu estou em formas, não apareceu. Então, quando você fizer alguma busca, né, e não aparecer, provavelmente você pode estar em alguma categoria errada. Então, aqui em elementos já posso pesquisar. Ó. Então, elementos gráficos, posso clicar aqui, ó, em preço, posso colocar no gratuito. Então, eu vou estar utilizando este como sombra e vou estar utilizando esse como brilho aqui, ó, esse roxo, tá vendo? Então, eu peguei dois elementos. Vamos localizar a nossa sombra aqui, ó, ela é bem ralézinha aqui, tá vendo? Então, essa sombra, como que eu faço para intensificar ela? Ó, tô focando no Canva gratuito, tá? Então, se tiver o Canva Pro, você pode pegar uma sombra mais forte. Então, esse elemento aqui, eu posso duplicar ele. Posso ir duplicando, tá vendo que nas camadas está aumentando aqui, ó? Porque eu quero intensificar ele, eu quero deixar uma sombra bem forte, tá vendo? Então, aqui eu vou até agrupar isso aqui para não me atrapalhar, tá vendo? Então, eu agrupei o meu grupo de sombras aqui, né? Agrupei as sombras. Vou colocar elas abaixo do jogador aqui, ó, tá vendo? Então posso aumentar isso aqui, ó, e deixar aqui abaixo dele, então a gente já tem a sombra aqui para não deixar ele flutuando. Então legal, ó, ficou bem interessante essa sombra. Agora o nosso elemento roxo, a gente vai colocar ele no azul, este azul aqui, ok? Podemos duplicar. Então aqui, ó, por exemplo, posso agrupar. Posso aumentar isso aqui e posso colocar ele só mais ou menos aqui, ó. Então, isso aqui é uma coisa que vai aparecer aqui do lado, né? Para quem não reparou, tá aqui, ó, desse lado aqui. Então, luz azul aqui vem desse lado aqui. E nas camadas a gente pode jogar isso aqui lá embaixo, tá bom? A gente pode deixar acima dos gradientes, no máximo. Ok, então a gente já tem a luz azul. A gente vai fazer o mesmo procedimento para a luz rosa. Então, vou clicar no elemento aqui, ó. Vou vir aqui para o rosa, então vou utilizar esse rosa aqui, ó, mais claro, então só copiar esse código hexadecimal, ok? Vou deixar um aqui, que a gente já vai utilizar ele de novo. Então, ó, o procedimento aqui é o mesmo, vou duplicar, vou agrupar, posso aumentar isso aqui, então essa luz ela vem desse lado aqui, ó. Isso aqui lá embaixo, nas camadas, acima apenas 2 gradientes. Ok? Então, vou deixar aqui este efeito de luz aqui. Ok? Mas se a gente fosse seguir uma realidade, claro que a gente teria que aplicar um pouco de efeito de luz desse lado e um pouco desse lado, mas o Canva a gente ainda não chegou nesse nível, então vamos trabalhar com o que a gente tem, ok? Então aqui, ó, a gente pode pegar, colocar no branco, pode duplicar e agrupar isso aqui. Então essas duas brancas a gente vai utilizar para destacar um pouquinho do jogador, tá vendo? Então, a gente pode deixar isso aqui bem quase que escondido, tá vendo? Só que é só um detalhe que quando a gente aplicar o pós-produção, isso aqui vai ajudar a destacar mais o jogador. Então vou duplicar isso aqui de novo, vou jogar lá atrás aqui, ó, vou deixar, né, atrás dessa imagem aqui dele, eu posso girar um pouquinho, ó. Então aqui eu tenho um brilho branco aqui, ó, dupliquei, tá vendo? Mostrando para vocês, dupliquei aqui, ó, para colocar aqui na parte de baixo, dupliquei para colocar aqui. Agora eu vou duplicar de novo para este lado. Então vocês podem, né, supor que cada vez que a gente duplica é como se a gente estivesse dando uma pincelada, por exemplo, né, de luz. Então tá aqui, ó. Posso duplicar isso aqui, posso duplicar aqui, ó. Então isso aqui é quase uma linha acompanhando ele, tá vendo? Não precisa ficar tão exposto, tão agressivo, para não estragar o resultado, beleza? Então, ó, tá aqui. Aqui embaixo a gente vai escrever Futebol Clube Barcelona. Podemos colocar isso aqui no branco, tá? Então a gente vai utilizar, se eu não me engano, eu utilizei a Montserrat. Posso diminuir bastante e posso aplicar espaçamento de letra em 800, ok? Deixar no branco.
gente vai deixar essa informação aqui embaixo, ó, tá vendo? Então aqui, inclusive, no outro design tá maior, mas eu acho que vou deixar desse tamanho aqui, aumentar talvez mais um pouco. Acho que o tamanho já tá bem parecido com o outro. Vou tirar essas guias aqui para parar de atrapalhar a gente. E agora só falta, né, o logo, que eu não separei aqui, né, eu acho que ele não tá aqui. Mas quando você baixar as imagens, você vai estar com o logo aí, tá bom? Então o logo a gente vai posicionar ele aqui, a gente vai pegar uma linha, ó, então deixa eu excluir para mostrar para vocês. Posicionou os dois logos aqui, a gente está seguindo os dois no branco para manter a identidade visual do Barcelona, ok? Aqui em formas, ó, por exemplo, pode pegar uma linha, ó, linhas. Podemos girar em 90 graus aqui, 90, 180, no céu certo aqui. A gente vai deixar a linha aqui, né, na horizontal. Eu posso deixar aqui no 2, ó, por exemplo. E pronto, aqui já tem um confronto separado, tá vendo? E aqui no outro lado aqui a gente pode ver com texto, ó, por exemplo, aqui, ó. La Liga, pode colocar isso aqui no maiúsculo. Não, já está no maiúsculo, né? A gente pode colocar no negrito, na Montserrat. Lá no branco. Abaixo podemos colocar a data, né? Então 13, por exemplo, 13 do 10, 18, 17 horas, tanto faz. Vou colocar agora no maiúsculo. E esse aqui eu posso tirar do negrito. Ou posso fazer vice-versa, posso deixar esse no negrito e embaixo sem o negrito. Mas isso aqui cria um contraste entre as informações, ok? Então posso deixar aqui, ó, por exemplo. Aqui daria para bater umas guias também, ó, para seguir o mesmo tamanho, se necessário, né, ó, por exemplo. Eu posso pegar aqui. Já está praticamente do mesmo tamanho, né? Ó, vocês podem ver. Essa informação vai vir aqui. Só que eu acho que ela está um pouco grande assim. Vou diminuir ela só um pouquinho. Aí eu estou mais satisfeito com este resultado agora. Então posso deixar essa informação aqui. E agora a gente... Deixa eu só puxar essa imagem do jogador um pouquinho pro lado. Tá me agoniando um pouco. Deixa eu pegar os brilhos todos aqui, ó. E movimentar tudo de uma vez. Então, vou colocar ela só um pouquinho mais pra cá. Agora sim. Então, ó, a gente pode baixar essa imagem agora para poder finalizar a nossa arte criada aí dentro do Canva, ok? Então, com pós-produção a gente vai chegar num estado mais interessante ainda. Então, se você chegou até aqui comigo, acho que já vale sua inscrição nesse canal. Já vale você deixar uma sugestão também de design para o canal, seja algum time, algum jogador, mesmo que eu já tenha trazido a ideia, pode deixar. Aí eu posso trazer uma ideia diferente. Né? Mas comenta, o mais importante é você comentar. Deixa um comentário positivo caso você tenha gostado. Deixa um comentário negativo caso a aula tenha ficado confusa. Né? O YouTube entende que comentários é a parte mais importante do vídeo, né? O engajamento mais valioso, então seu comentário ele é muito bem-vindo, vai me ajudar muito, tá bom? Então, ó, baixei minha imagem, posso colocar ela aqui. Então aqui a gente pode vir editar, a gente pode vir aqui, por exemplo, contraste, dá para deixar aqui nos 15. Por aqui dá para deixar o contraste, ó, a saturação dá pra gente brincar um pouquinho também. E acho que é isso, dá pra deixar mais ou menos aqui no claridade, dá pra brincar um pouco também. Então aqui nos filtros, né, claro que a gente não vai deixar a intensidade no máximo, mas os filtros, por exemplo, a gente pode testar algumas coisas. Então esse resultado aqui pra mim ele já tá bem interessante, ó. Tá vendo? A gente tem uma intensificada nas cores, eu acho que ficou muito legal, ó. Então,
finalizamos aqui com este resultado. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$ 14,53 por mês ou R$ 97,00 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.